Tirania de Aço capítulo 94 Reformas jurídicas. Passaram-se semanas desde que Berengário assumiu o título de Visconde, e todos os vassalos de seu pai tinham ido e vindo depois de jurar fidelidade ao novo regime. Berengário, é claro, ficou bastante satisfeito com os resultados. Até os apoiadores hardcore de Lambert engoliram seu orgulho e se ajoelharam diante dele e beijaram seu anel. O fato de ele não precisar disparar um tiro para garantir sua controversa transição ao poder foi uma vitória por si só. Atualmente, Berengário estava em seu escritório revisando a codificação das leis em Kufstein e revisando praticamente tudo. A primeira mudança que lhe forneceu foi o conceito de proteção igual sob o sistema judicial para todos os cidadãos, independentemente de classe e gênero. Isso por si só se tornaria um ponto de discórdia para os nobres em seu território. Ainda assim, como visconde, e com uma força militar avassaladora sob seu comando direto, ele não temeu nenhum ato de insurreição por parte deles. O segundo grande ato de reforma foi o estabelecimento de um sistema de inocente até provado culpado, inspirado no sistema jurídico do país em que residia em sua vida passada. Berengar virou completamente o sistema judicial de cabeça para baixo com o estabelecimento de tribunais próprios, advogados, aplicação da lei e tudo mais que você possa imaginar para um sistema judicial semi-moderno. O novo Códice Legal havia se livrado de várias tradições estúpidas, como julgamento por combate, que na verdade era uma maneira de as pessoas determinarem julgamentos em muitas das regiões germânicas. A próxima grande reforma legal da qual Berengário cuidou foi estabelecer um ramo legislativo do governo que representasse tanto a nobreza quanto os plebeus. Para simplificar, quanto mais Berengário se expandia, mais trabalho ele se via afogado, e ele precisava de um ramo do governo dedicado para lidar com esses assuntos para ele. Como tal, ele construiu um sistema inspirado mais uma vez pelo poder legislativo americano de sua vida anterior. Essencialmente, seu Congresso tinha duas câmaras, bem como a América, no entanto, foi dividido entre uma Câmara dos Comuns e uma Câmara dos Lordes, bem como a Grã-Bretanha estava em sua vida passada. A Câmara dos Comuns consistia de representantes das pessoas comuns que foram eleitos para o poder por essas mesmas pessoas. A Câmara dos Lordes atuou essencialmente como o Senado da vida anterior de Berengário e compreendia membros da nobreza que foram eleitos pela nobreza. Sob este sistema, havia requisitos de votação estritos. Em primeiro lugar, era preciso ser cidadão de Kufstein. Segundo, eles tinham que ser do sexo masculino. Terceiro, eles tinham que passar por um teste de alfabetização e, finalmente, eles tinham que ser um alemão puro sangue que todos os seus cidadãos eram porque esta não era exatamente uma era de globalismo. Embora Berengário tivesse desejado criar uma monarquia eletiva semiconstitucional no futuro, que proporcionasse representação tanto à nobreza quanto à população comum, ele não era de forma alguma igualitário. Assim como os Estados Unidos, o território que atualmente era conhecido como Visconde de Kufstein seria dividido em distritos mais localizados, presididos por uma forma de governança local semelhante à América de sua vida passada. Com vilas, prefeituras, prefeitos, etc. Os próprios distritos eram governados por um governador eleito pelos plebeus e pela nobreza da região. No que diz respeito ao poder executivo, a sede do poder era governada pelo Visconde, que após a morte de Berengário seria eleito pela Casa dos Nobres entre os membros masculinos de sua dinastia. Se, por qualquer motivo, não houvesse membros masculinos sobreviventes de sua dinastia, o próximo governante seria eleito entre os membros femininos e ela seria obrigada a ter um casamento matrilinear com seu cônjuge. Isso garantiria que o poder permanecesse para sempre nas mãos de sua família, mas, com sorte, o membro mais competente de sua família seria sucedido. Se o atual Visconde optasse por abdicar por qualquer motivo, ele também tinha direito a um voto para decidir quem seria seu sucessor. Sua posição como Visconde tinha autoridade significativa. Como presidente dos Estados Unidos, ele assinou projetos de lei, detinha o poder de aprovar ordens executivas, e era o comandante em chefe das Forças Armadas. A diferença era principalmente o fato de que sua posição era vitalícia, ou até abdicação voluntária. É claro que Berengário não se esqueceu de decretar explicitamente uma separação entre Igreja e Estado dentro dessas reformas, dissolvendo completamente qualquer influência que o Vaticano tivesse sobre os assuntos seculares dentro do Visconde de Kufstein. Essa ação, sem dúvida, incorreria na ira do Vaticano, mas o que mais havia de novo?
Berengário estava definitivamente satisfeito com o quão estável e eficiente ele havia feito as coisas enquanto olhava os formulários para revisão. Obviamente, essas mudanças monumentais não entrariam em vigor imediatamente. Para garantir que tudo transcorresse sem problemas, foi concedido a essa lei um prazo de 5 anos para a transição completa do poder. No momento, essas reformas jurídicas foram mais uma declaração de suas intenções sobre como ele irá proceder com o futuro da governança. No entanto, essas reformas legais maciças acabariam se tornando a base da Constituição do Império Alemão. Ele sabia que reformando o sistema feudal o mais cedo possível, ele poderia acostumar as pessoas em seu território a ele. Se ele esperasse até ter um reino ou império real sob seu comando para implementar essas reformas, ele certamente estaria lutando contra rebeliões contra os nobres nas próximas décadas. Assim, ele estimou que as coisas seriam muito mais tranquilas iniciando a transição de poder desde cedo incorporando as regiões que ele viria conquistar nesse processo. Quando Linde examinou essas reformas legais, ficou absolutamente chocada com as mudanças dele. Por fim, ela começou a reclamar da situação. Como uma garota que cresceu como uma nobre mimada, ela não podia imaginar abrir mão de autoridade ilimitada para uma estabilidade futura. Então você está desistindo do seu poder assim? Berengar riu e acariciou a cabeça de seu amante enquanto tentava explicar suas ações. É verdade que, com essas reformas, não terei autoridade absoluta sobre as terras, mas, novamente, quando meus territórios se expandirem em um poderoso império, não terei tempo para microgerenciar todas as facetas da sociedade. Os tempos estão mudando. Quando as pessoas comuns forem educadas e tiverem mais tempo livre devido à industrialização, elas inevitavelmente exigirão representação no governo. Negá-la seria uma revolução. Dando o primeiro passo para garantir o futuro das pessoas e dando-lhes um grau de representação que nunca viram antes, verão isso como um ato de benevolência divina e verão que minha dinastia não é um bando de nobres ativos presidindo-os como gado, mas mais como um pastor defendendo seu rebanho de lobos. Linde ficou completamente chocado com sua visão para o futuro e com o fato de estar disposto a abrir mão da autoridade absoluta para criar uma monarquia estável governada por sua família por gerações. No entanto, quando ela leu sobre as leis de sucessão, ela não pôde deixar de sorrir e se agarrar a ele com força. Ela interpretou essas leis como uma forma de colocar seu futuro filho no trono apesar de ser um bastardo, não percebendo que, embora Berengário visse a monarquia como uma das formas mais eficientes de governo, as leis de sucessão atualmente em vigor muitas vezes conseguiam colocar as menos eficazes. Governante no trono que muitas vezes resultou em desastre tanto nesta linha do tempo quanto na de sua vida anterior. Como tal, suas verdadeiras intenções eram que ele estava tentando mitigar tal resultado tanto quanto possível. No entanto, o Visconde e seu amante ficaram assim por algum tempo, enquanto discutiam as implicações futuras de suas leis e sua ideia de um império alemão unido. Berengário estava feliz por ter alguém com quem discutir sua visão. Até agora, ele nunca havia discutido seus planos para o futuro com ninguém, mas com Linde ao seu lado, ele sentiu como se pudesse dizer qualquer coisa para ela sem que ela o apunhalasse pelas costas. Em pouco tempo, Berengário foi forçado a voltar ao trabalho. Muitas coisas exigiam sua atenção, especialmente o recrutamento em massa para a educação pública. Como de costume, realmente não havia descanso para os cansados. Tirania de Aço capítulo 95 Alquimistas chegam em Kufstein quando a notícia de suas reformas legais se espalhou pelo país. Não foram apenas os nobres que eram seus vassalos que ficaram chateados com a notícia. Na verdade, praticamente toda a nobreza austríaca ficou indignada com ideias tão selvagens e ambiciosas. Para começar, eles não tinham certeza se Berengário realmente tinha autoridade legal para fazer isso. Tecnicamente, Berengário era vassalo do Conde Lothar, que por sua vez era vassalo do Duque da Áustria. Como tal, não estava totalmente claro se ele tinha autoridade legal para acabar com o sistema feudal em seu próprio território. O segundo grande ponto de discórdia era que ele estava essencialmente desafiando a autoridade absoluta da nobreza em toda a Europa e quando os plebeus de outros territórios ouviram que seus homólogos em Kufstein teriam representação política e educação pública em Kufstein, de duas coisas ia acontecer. Ou eles abandonariam a terra na qual trabalhavam como escravos por causa de seus senhores feudais, ou eles mesmos exigiriam representação em seu território e, assim, abririam o caminho para a revolução. As ações de Berengário não o tornaram exatamente amigos. No entanto,
Não havia muito que pudessem fazer a respeito. Rumores de que ele tinha o poder de conjurar trovões e relâmpagos se espalharam pelas regiões de língua alemã. Não só isso, mas Kufstein era um território relativamente isolado e bastante montanhoso. Seria um desafio invadir e certamente custaria muitas vidas. Desnecessário dizer que suas reformas foram lamentavelmente impopulares entre a nobreza deste mundo feudal. Com o passar do tempo e a notícia inevitavelmente se espalhar, Kufstein recebeu muitos camponeses alemães fugindo de seus senhores e buscando uma vida melhor em Kufstein. Esse influxo maciço na população de Kufstein expandiu rapidamente sua força de trabalho e acelerou a produção da grande iniciativa de infraestrutura, aumentou o tamanho de seu exército e aumentou a produtividade industrial. É claro que o grupo mais importante que foi atraído ao Viscondado de Kufstein por essas ousadas novas reformas legais foi um grupo de fugitivos fugindo da perseguição da igreja. Esses fugitivos eram alquimistas que haviam invocado a ira da igreja, como os homens de ciência costumavam fazer no passado. Sabendo que Berengário foi taxado de herege pela igreja, e vendo como ele supostamente havia decretado reformas legais para separar a igreja do poder político do Estado em sua região, esses alquimistas chegaram a Kufstein sob o disfarce de muitos camponeses em busca de uma melhor vida, que apesar dos protestos de nobres próximos, Berengário se recusou a retornar aos seus antigos senhores. Quando chegaram à crescente cidade de Kufstein, os homens que compunham esse pequeno grupo de alquimistas de não mais de uma dúzia ficaram impressionados com o que viram. A construção em curso das muralhas da cidade configurou-se em um estranho padrão estrelado, os grandes complexos de apartamentos que estavam sendo construídos, o setor industrial que tinha tecnologia que nunca tinha visto antes, até a estação de tratamento de esgoto que estava em construção havia pegado seus olhos. Era como se esses homens entrassem em uma terra de maravilhas tecnológicas. Claro, depois de passear por algum tempo, eles foram até os portões do castelo que eram guardados por homens em trajes estranhos e armaduras desconhecidas que empunhavam o que parecia ser um canhão de mão, mas o design não era como nada que eles já tinham visto antes. Quando eles se aproximaram dos guardas, eles foram rapidamente parados pelas baionetas afixadas em seus mosquetes, com a voz rouca do líder do esquadrão dando-lhes um comando. Pare aí mesmo. O Visconde não está recebendo convidados no momento. Temendo as armas desconhecidas, o grupo de fugitivos rapidamente fez o que foi ordenado enquanto baixavam os capuzes, que revelavam seus rostos. O homem na frente de todos eles era um homem alto e majestoso que estava na casa dos 50, com cabelos grisalhos bem penteados, bigode combinando e monóculo. O homem rapidamente se apresentou e afirmou a urgência de sua necessidade de visitar o Visconde. Sou Aldo von Passau, ex-alquimista da corte do Duque da Baviera, e estes são meus alunos. Por favor, tenho negócios urgentes para discutir com seu senhor. Os guardas imediatamente se entreolharam e começaram a discutir se deveriam ou não permitir a entrada desse grupo no castelo. Afinal, Berengário há muito informara a seus homens que, se um alquimista chegasse ao seu território, gostaria muito de conhecê-los. No entanto, eles também estavam sob ordens estritas de não deixar as pessoas entrarem no castelo no momento. Por fim, o líder do esquadrão decidiu abrir uma exceção e permitir que os homens passassem. Se fossem realmente quem diziam ser, Berengário certamente os perdoaria. Como tal, o grupo de uma dúzia de estudiosos foi conduzido ao grande salão onde Berengário estava trabalhando atualmente. A chegada deles surpreendeu o jovem Visconde enquanto olhava para os convidados indesejados. Antes que ele pudesse perguntar sobre suas identidades, seus guardas apresentaram os homens adequadamente. Meu senhor, eu sei que você nos deu ordens para não permitir a entrada de convidados no castelo, mas esses homens afirmam ser alquimistas, e como tal, eu pensei que você gostaria de conhecê-los. Os olhos cor de safira de Berengário imediatamente brilharam de prazer ao ouvir essas palavras, e um sorriso brilhou em seu rosto imaculado. Finalmente, depois de muitos meses, ele pode ter um grupo de químicos dedicados trabalhando para ele. O bigodudo de monóculo apresentou-se rapidamente a Berengário. Meu senhor, sou Aldo von Passau, ex-alquimista da corte do Duque da Baviera, percorri um longo caminho para conhecê-lo. Desejo oferecer meus serviços a você e os meus alunos. Berengário franziu a testa quando ouviu isso. Ele estava bastante cético sobre por que um alquimista da corte de um duque se incomodaria em vir a um lugar humilde como Kufstein. Como tal, ele decidiu investigar. Se o que você afirma é verdade, então por que você está aqui em meus
domínios em vez de na corte da Baviera. O homem rapidamente explicou sua história, que era muito comum para homens brilhantes no período medieval. Ele estava estudando alquimia quando descobriu algum novo avanço que a igreja declarou blasfêmia em sua enorme ignorância. Como tal, ele foi declarado herege, preso e sua pesquisa foi roubada. Com a ajuda de apoiadores escondidos no castelo do duque, ele escapou com seus alunos e estava fugindo desde então. Ele teve muita sorte em escapar. Caso contrário, ele provavelmente teria sido queimado na fogueira. Depois de ouvir sua história, Berengário achou que era plausível, mas queria confirmar a história do homem. Como tal, ele mais tarde encarregaria sua rede de espionagem para determinar se o homem estava dizendo a verdade ou não. Se fosse, então Berengário aceitaria de bom grado o seu emprego. Por enquanto, ele daria abrigo ao homem e seus supostos alunos. Se por acaso fossem agentes inimigos, ele não teria escrúpulos em alinhá-los contra uma parede para serem fuzilados. Como tal, ele informou o grupo de sua decisão. Até que eu possa verificar suas identidades, vou conceder-lhe abrigo aqui em meu domínio. Se suas identidades forem devidamente verificadas, não tenho escrúpulos em oferecer-lhe emprego, pois tenho uma extrema necessidade de químicos. Quanto às consequências se você estiver mentindo para mim, e procuram me fazer mal, bem, eu tenho certeza que você pode imaginá-los você mesmo. Aldo curvou-se agradecido a Berengário. Ele não tinha dúvidas de que sua identidade e a de seus alunos seriam confirmadas e, como tal, não tinha nada a temer. Assim, agradeceu ao visconde local pelo gesto antes de ser levado. Agradeço a gentileza que você demonstrou ao meu aluno e a mim neste dia, e estou ansioso para trabalhar para você. A única coisa que Aldo achou estranho foi que Berengário usou o termo químico em vez de alquimista. Talvez tivesse ouvido mal o jovem visconde. Com a chegada de uma equipe dedicada de alquimistas em Culfstein, Berengar lhes ensinaria química real e seria capaz de realizar muitas coisas nas quais ele estava faltando atualmente. Como tal, ele estava transbordando de excitação. Ele realmente esperava que eles acabassem sendo quem alegavam e que não abrigassem nenhuma intenção maligna. Tirania de Aço capítulo 96 Aniversário de Adela I. Aproximava-se rapidamente o dia do aniversário, de 13 anos de Adela, e o excelente conjunto de joias que Berengário havia feito especificamente para sua pequena noiva estava completo. O conjunto é composto por um colar de ouro 24K no estilo Tudor de sua vida anterior, com pedras preciosas de granada preta finamente lapidadas, além de um anel de noivado oficial, feito de uma composição de materiais correspondente e, finalmente, um par de brincos de encaixe, que também era feito de ouro e granada negra. Em última análise, quando usado por Adela, seria o conjunto de joias mais extravagante de toda a Áustria, e Berengário ficou muito satisfeito com o resultado de seu artesão. Linde contemplou as magníficas joias com uma pitada de ciúme enquanto olhava para suas próprias, que eram requintadas por direito próprio, mas não tão grandiosas quanto o conjunto feito para Adela, que era digno de uma rainha ou mesmo de uma imperatriz. Ela não pôde deixar de comentar a grande despesa que Berengário estava fazendo para apaziguar sua futura esposa. Vejo que Adela vai ganhar um presente caro de aniversário. Berengar sacudiu Linde na testa e deu-lhe uma ordem estrita: pare de ser ciumento, é justo que eu mime dela, afinal, ela será minha esposa um dia. Quanto a você, já o mimei mais do que o suficiente. Embora Linde continuasse a fazer beicinho, ela não podia discutir com suas palavras. A grande capacidade de seu guarda-roupa estava cheia até a borda com magníficos designs de roupas e acessórios que Berengar havia desenhado pessoalmente para ela. Agora que os pais de Berengário se mudaram, Berengário tomou o quarto principal como seu e mudou Linde para os aposentos com ele. Ela não precisava mais se esgueirar à noite para passar tempo com ele. Se alguma coisa, apesar de ser apenas sua amante, ela estava vivendo a vida da esposa de um rico visconde. Em última análise, Berengar teve um último pedido de Linde antes de partir para Graz, e ele sabia que Linde não gostaria da decisão que tomara. Como tal, com o coração pesado, dirigiu-se ao seu amante com uma expressão séria. Linde, eu tenho um favor para te pedir. Linde percebeu imediatamente seu tom e sabia que seria algo que ela não gostava, mas ela assentiu, sinalizando que ele poderia continuar. Assim Berengário fez seu pedido em tom autoritário. Eu preciso que você fique aqui enquanto eu visito Graz. Seria inapropriado da minha parte chegar na festa de aniversário da minha noiva com meu amante na mão.
Então eu decidi deixá-lo para trás. Prometa-me que você vai se comportar enquanto eu estiver fora. Lindy não esperava que Berengário a deixasse para trás enquanto ele saía para flertar com outra mulher. Embora ela soubesse que nada aconteceria entre os dois além de alguns beijos infantis, ela ainda estava perturbada com a ideia de ser deixada de fora. Apesar disso, ela sabia que isso não era realmente um pedido, mas uma ordem e, como tal, ela obedeceu à vontade de seu mestre, embora contra gosto. Eu farei como você ordena. Berengário percebeu pela expressão do rosto da jovem que ela não estava feliz com a notícia e, como tal, fez com que ela prometesse animar-lhe o ânimo. Eu prometo que quando eu voltar, vou fazer as pazes com você. Com isso, Lindy sorriu. Ela sabia que seria capaz de usar as ações dele como uma desculpa para monopolizá-lo para si mesma por alguns dias, e assim ela foi instantaneamente amigável com o acordo. Depois de dizer isso, Berengário deu-lhe um beijo de despedida antes de sair do castelo e entrar em sua carruagem. Uma companhia inteira de cuirassiers foi encarregada de guardar Berengário enquanto ele partia para Grasse. Escusado será dizer que ele estava devidamente protegido no caso de alguma conspiração acontecer. Depois de viajar por 23 horas sem intercorrências, Berengário e sua caravana finalmente chegaram ao castelo em Grasse, que atualmente atuava como a capital do condado de Steiermark, presidido pela família von Grasse. Ele ainda estava um dia adiantado, mas a família von Grasse rapidamente o cumprimentou quando ele chegou. Berengário imediatamente prestou seus respeitos ao conde Otto von Grasse, a quem não via desde a cerimônia de noivado. Conde Otto, é uma honra para você me receber assim. O conde Otto retribuiu o elogio a Berengário. Ele ficou realmente impressionado com o desempenho do menino. Não era fácil expandir o território de um baronato para o de um visconde, mas ele o fizera tão rapidamente que seu suzerano não teve tempo de interferir. Foi realmente um feito notável. Olhando para as estranhas armaduras e armas em que os cavaleiros de Berengário empunhavam, Otto imediatamente se encheu de curiosidade. No entanto, seria inadequado para ele perguntar sobre os detalhes em tal momento. Depois de observar a força, o conde recebeu Berengário em sua casa. Visconde Berengar, a honra é toda minha. Ouvi falar de suas façanhas e estou profundamente impressionado com seus feitos. Pensar que você chegaria a tal nível de poder e infâmia tão rapidamente é bastante surpreendente. Fazia meses que Berengário mudara de caráter. No entanto, durante esse período, o jovem esmagou uma rebelião, removeu seu irmão como uma ameaça ao seu futuro, tomou as terras de seu vizinho e, finalmente, sucedeu seu pai. Claro, Berengário aceitou os elogios do conde com magnanimidade. Você me honra com seu elogio, conde Otto. O conde apenas sorriu e agarrou o ombro de Berengário. Bem merecido, meu filho. Depois de trocar gentilezas com Otto, Berengário foi até a dela que esperava pacientemente sua vez. Ao chegar na frente dela, Berengar começou a acariciar sua cabeça enquanto cumprimentava a garota. Adela, já faz algum tempo desde a última vez que a vi. Você ficou ainda mais bonita na minha ausência. Como sempre, Berengário fez o papel de sedutor com sua noivinha, fazendo-a corar imediatamente com suas palavras. Apesar de sua reação, Adela ainda estava muito brava com ele por causa de seu caso com Lindy, do qual ela tinha quase certeza. Como tal, ela murmurou baixinho numa voz tão baixa que nem Berengário conseguiu ouvir. Mulherengo, esse Berengário não a ouviu direito e tentou esclarecer o que ela havia dito. O que foi isso? Receio não ter ouvido você. A garota rapidamente saiu de seu torpor e voltou ao seu estado normal de alegria. Depois de abrir um largo sorriso, ela aceitou o elogio que Berengário lhe dera. Eu disse obrigado. Após este breve reencontro, Berengar entrou no castelo da família von Grasse, que era significativamente maior e mais fortificado do que o seu, onde passou o resto da noite fazendo o papel de uma noiva amorosa e um gracioso visconde. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.